Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é domingo, dia 7 de maio, dia aí de Campeonato Brasileiro e tudo mais. O Corinthians só entra em campo amanhã, tá? A gente mantém aí a nossa torcida sempre atualizada sobre tudo o que acontece do Coringão, tá? Tivemos protesto ontem, temos aí novidades sobre a renovação do Bruno Mendes, tá? Então peço que vocês me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês. E vamos pra cima, rapaziada. Editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre o Renato Augusto, tá? Nosso meia armador, o único meia que a gente tem hoje, né? Porque quando sai o Renato Augusto, parece que acabou qualquer tipo de armação de jogada no Corinthians. Tentou Paulinho, tentou Giuliano, tentou Matheus Araújo. O Giuliano teve uma sequência aí de diversos jogos. Não dá. O Paulinho não é e nunca foi meia armador. O Paulinho vai pular de segundo volante para centroavante. E aí temos a questão do Matheus Araújo, foi muito elogiado pelo Luxemburgo, inclusive, tá? Acredito que ele vai ter algumas oportunidades com o Luxa no comando, certo? A situação do Renato é a seguinte: Renato machucou no dia 6 de abril, então há um mês atrás o Renato se machucou no jogo contra o Liverpool, certo? Sofreu uma lesão aí no menisco do joelho direito. No dia 11 passou por uma artroscopia, então fez a cirurgia já no dia 11. Na sexta-feira ele foi visto no CT treinando na caixa de areia, certo? Foi aí as imagens que tivemos, né? Depois do acesso aí ao CT Joaquim Grava. E aí o Bruno Maziotti, que é o nosso fisioterapeuta, explicou passo a passo dessa recuperação do Renato Augusto. Primeiro tem a fase clínica de controle de dor, de edema e de perda de massa. Depois tem a fase funcional, em que ele começa a trabalhar na academia em ambiente controlado. Depois avança para o campo, caixa de areia, uma fase já pensando na performance junto com o funcional. É nesse momento em que ele está. Então já passou a fase clínica, iniciou a fase funcional e aí ele vem para a fase do campo, fazendo alguns treinamentos, mas sem bola ainda, tá? Só trabalho funcional. A seguir virá a transição, virá a fase de transição com bola, até que ele comece a participar de atividades com o grupo para, enfim, ter a liberação total para voltar a jogar. Então, dessa fase que ele está nesse momento, a próxima fase é a transição com bola, então voltar a fazer os treinamentos com bola e aí, posteriormente, os treinos com o grupo todo, aí ele estar liberado para atuar com a camisa do Corinthians. Qual que é o problema disso tudo? Não temos datas. Não temos datas. A expectativa, né, sempre é bom colocar aí, a expectativa é que ele retorne até o fim do mês. Até o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, que é o jogo da volta da Copa do Brasil. Tá? A gente ainda tem jogos da Libertadores, né, dentro da fase de grupos. Temos os jogos aí de oitavas da Copa do Brasil. E a expectativa é que o Renato retorne ainda no mês de maio. Tá? Lembrando que hoje é dia 7, né, ele teria que retornar aí até meados do dia 25, mais ou menos, para estar apto para o dia 31. E isso que eu falo, né, nessa fase aí de treinamentos com os demais companheiros e tudo mais. E tem um problema, depois que volta, que está liberado, é ganhar ritmo de jogo. Vai entrando aos pouquinhos no final e tudo mais. A gente sabe, é um processo complicado. Tá? E o Bruno Maziotti completou, né, falando, ele vem evoluindo com segurança, se sente confortável e não estamos apressando nada, tá? Então essa fase aí de recuperação do Renato, a gente segue acompanhando, mas para quem tinha essa expectativa, pô, John, precisa logo de uma data, a gente quer saber, e o Renato não tinha atualização, agora temos algumas informações sobre o Renato. Quero saber qual que é a expectativa de vocês para o retorno aí do nosso meia armador.
Bom, e aí lembrando que hoje temos Campeonato Brasileiro, já quero apresentar para vocês aqui o OneFootball, tá? Um aplicativo completo aí sobre futebol. Lá você acompanha aí os jogos em tempo real, recebe notícias, estatísticas, vê os vídeos, tá? Jogos ao vivo, conteúdos exclusivos e muito mais. Pontos importantes sobre o aplicativo do OneFootball. Teremos os melhores momentos dos jogos da Série A e da Série B do Brasileirão, certo? Primeira e segunda divisão. Na Libertadores, certo? Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana, temos os lances ao vivo e acabou a partida, já temos também os melhores momentos. Temos a Bundesliga ao vivo e de graça, que é a liga da Alemanha, né, que está na reta final ali, a disputa entre o Bayern e o Borussia. E essa semana, Champions League, já temos aí as semifinais da Champions, né? Então aproveitem, façam um download aqui do aplicativo OneFootball. Deixamos aí o QR Code na tela, tem o link aqui também na descrição para vocês e vamos para cima, rapaziada. Bom, ontem tivemos treinamento no CT, né? Seguindo aí a preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza, certo? Jogo amanhã, 8 horas da noite. E aí, rapaziada, temos uma situação muito bacana, que foi a estreia, né? A estreia do Copertino, que é o auxiliar do Luxemburgo. Então, o novo auxiliar técnico do Corinthians já esteve presente no treino, já auxiliou o Luxemburgo, né? Ajudou aí no comando do treinamento de ontem, certo? Então, o Copertino, que a gente comentou, pô, tem o Antônio Melo, que é o preparador físico, essa semana já trabalhou lá. Copertino chegou, já comandou o treino junto com o Luxemburgo, certo? Ele estava aí nos Emirados Árabes, pediu o desligamento dele lá da equipe e veio para o treinamento junto com o Luxemburgo. O dia de ontem foi de treinamento tático, tá? E de enfrentamento no campo reduzido. E aí hoje tivemos um novo treinamento pensando na partida de amanhã. Juntamente, tá? No mesmo momento ali em que o time treinava, tivemos o protesto na frente do CT, tá? Cerca aí de 200 a 300 torcedores, tá? Das principais organizadas aí da nossa equipe, estiveram presentes lá na porta do CT, fazendo um protesto. E aí um ponto muito importante. O protesto foi contra a chapa Renovação e Transparência, da qual faz parte o Duílio, o Alessandro, o Jassa, o Mané da Carne, o André Sanches, certo? Então, o principal motivo do protesto foi contra todos esses nomes. E aí, vamos colocar a chapa Renovação e Transparência como um todo. E vou falar para vocês, eu sou 100% a favor. O que essa chapa vem fazendo com o Corinthians, pô, é bizarro, cara. É bizarro, é desanimador. E a gente vê as coisas acontecendo e fala, cara, o que a gente pode fazer para mudar isso? Para tirar esses caras de lá? Tivemos muitas faixas, muitos cantos, tá? Inclusive aí imagens, né, do Flávio de Oliveira, que é o preparador físico, do Andrés, do Mané da Carne, o Duílio, o Alessandro, fizeram os fantoches deles lá e tudo mais, muitos caixões, tá? Estiveram aí presentes aí no protesto, inclusive um torcedor deitou num caixão, segundo ele estava simulando o Luan, meia do Corinthians, que está aí no time, ó. E a gente não ouve falar, não sabe, vai ver, passa 1, 2, 3, 4, 5 treinadores e nada do Luan jogar. Não treina, nada. A gente não tem uma novidade dele, tá? Então, ponto importante também, o protesto 100% pacífico, certo? 100% pacífico, tranquilo, com faixas, cantos, cobrando a diretoria, mas de forma pacífica. E aí, na reta final do protesto, abre o portão do CT. Quem que sai? O Duílio? O Alessandro? O Jassa? Óbvio que não. Nenhum desses vai lá para falar com a torcida. Não vai. Por quê? Sabem que a gestão é ruim. Sabem que estão fazendo uma gestão ruim no clube. Quem que saiu na porta do CT? Luxemburgo. Técnico que está aí há uma semana né, no comando da equipe. Chegou, abraçou os torcedores, conversou com as lideranças das organizadas. Ponto importante que eu falei até no vídeo de ontem. O protesto não foi contra o Luxemburgo.
técnico acabou de chegar, foi abraçado pela torcida ontem, conversou, discursou, todo mundo parou para ouvir o Luxemburgo, ele cumprimentou o pessoal sorrindo, tranquilo, e a torcida foi extremamente tranquila com ele, demonstrou muito apoio, que foi até algo que o Luxa pediu, né? Falou, pô, se eu pudesse fazer um pedido para a torcida era que não fizesse o protesto, que a gente precisa do apoio. E o que o Luxa sentiu quando saiu lá foi o apoio da torcida. Foi abraçado. Certo? Tem até imagem icônica aí, até o cara que estava simulando o Luan no caixão parou para ouvir o Luxemburgo. O discurso dele, o que ele tinha para falar. E é um cara que, como personagem, entendeu muito bem a situação do Corinthians. Entendeu muito, muito, muito. Sabe que é o time do povo, que a torcida precisa desse respaldo. Precisa entender que foi ouvida. Agora a diretoria não aparece, os jogadores não aparecem. Veio quem? O cara que está uma semana e que sabe dessa necessidade. Veio, ouviu os caras, falou, pronto, situação tranquila. Extremamente tranquila. Você acha que a torcida agora tá no pé do Luxa? Não, óbvio que não. E aí um ponto importante. O personagem, vamos colocar assim, o personagem Luxemburgo foi muito bem ontem. Na minha opinião, tá? Muito bem. Dele sair no meio do protesto, ir lá, conversar com os torcedores, cumprimentar, tal, beleza. Foi muito tranquilo. Agora é o trabalho do profissional Vanderlei Luxemburgo. Agora é o trabalho dentro de campo. Ele, extra-campo, tá indo muito bem. Muito bem nessa administração, na conversa com a torcida, na própria coletiva de imprensa dele de apresentação, gostei muito também, tá? Só que é aquilo, torcedor, a gente sabe, vai cobrar resultados. Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre esses protestos, a atitude do Luxemburgo aí, né? Comentem, por favor. Bom, outra atualização importante, né, sobre o Pedro, atacante do Corinthians, foi até um pedido do Vanderlei Luxemburgo, que ele não fosse convocado para a seleção sub-20, para o Mundial, certo? A princípio, na semana passada, Pedro estava convocado, o Corinthians falou ok, Luxemburgo chegou e falou, ó, não tem como, vou utilizar o garoto, não libera para a seleção. Certo? O Corinthians entrou com um pedido, a CBF ficou meio assim e tal, mas depois acatou, né? Aceitou a decisão. O novo atleta já foi convocado, Marquinhos, do Arsenal, né? Atacante, já veio aí pro lugar do Pedro, tá? E aí a seleção sub-20 vai contar com 21 jogadores para esse Mundial, tá? Os jogadores se apresentam amanhã para ficarem aí concentrados na Granja Comari. E além disso, temos o Guilherme Biro e o Giovani, que também são do Corinthians e foram convocados, tá? Tivemos 3 convocados e aí o Luxemburgo pediu só para tirar o Pedro, tá? Então ficaram aí o Giovani e o Guilherme Biro, estão convocados, se apresentam amanhã na seleção sub-20, assim como o Andrei do Vasco, tem o Giovani aí do Palmeiras, o Marcos Leonardo do Santos, além do nosso ex-zagueiro Robert Renan, que hoje faz parte da equipe do Zenit. Quero saber a opinião de vocês. Para mim, bem tranquilo, né? O pessoal, o pedido aí, né, do Luxemburgo, o pessoal da CBF aceitou, tá? E o Pedro não vai para o Mundial Sub-20. Bom, rapaziada, agora quero apresentar para vocês a 1xBet, casa de apostas aí que é parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea, de clubes do mundo inteiro, tá? E é parceira do John também aqui, patrocinadora do canal. Disponibilizou para vocês o cupom DMAO, tá? Basta clicar no link aqui nos comentários para vocês, rapaziada. E já vou trazer aqui as odds de hoje do Campeonato Brasileiro, tá? Primeiro deles aí o jogo entre Bahia e Coritiba. A vitória do Bahia tá pagando 1,76, tá? O Bahia jogando em casa aí. Temos o jogo Atlético Paranaense e Flamengo, um jogaço, né? Odd de 2,79 para a vitória do Furacão e de 2,48 para a vitória do Flamengo. São Paulo e Inter, tá? Pagando 3,76 para a vitória do Inter fora de casa. Botafogo e Atlético Mineiro, né? 2,5 a odd para a vitória do Botafogo e 2,7 a vitória do Galo. E por fim, Grêmio e Red Bull Bragantino, pagando 1,8 para a vitória do Grêmio, tá? Então aproveitem aí o cupom do John lá na 1xBet, vocês ganham 100% de bônus até R$ 1.200.
E lembrando, dá até para fazer uma múltipla aí, né? Somando com o jogo do Corinthians que acontece amanhã, odd de 2.3 para a vitória do Coringão. Aproveitem o cupom lá na 1xBet, família. Bom, já vamos entrar aí para a última novidade, tá? A situação aí da renovação de contrato do Bruno Mendes ainda está muito complicada. A informação do Lucas Colar, certo? É que o Corinthians chegou num acordo inicial com o Bruno Mendes por um salário de R$700 mil. O problema é que o Bruno Mendes está pedindo 10 milhões de luvas. Luvas é o valor que você paga ali na hora para o cara assinar. Tipo, ó, fechamos o salário, vai ser, sei lá, 500 mil. Mas eu quero 2 milhões por fora, certo? Quero 2 milhões para assinar o contrato. O problema é, o Bruno Mendes está pedindo um salário de 700 mil e 10 milhões de luvas. Pô, aí fica difícil, cara. Aí fica difícil. Qual que é o problema disso tudo? O Inter segue observando a situação do atleta. Caso ele não renove com o Corinthians, pode sair de graça no final do ano. Já pode assinar um pré-contrato no meio do ano, na janela no meio do ano. Por isso que o Corinthians está buscando essa negociação, está buscando essa renovação. A gente vem acompanhando isso, ó. Por que não renovou com o cara no ano passado? Foi deixando, fica em cima da hora. O que o cara vai fazer? Colocar o pedido lá em cima. Vai subir o valor. Por quê? Porque o clube vai estar com a corda no pescoço. Cara, se eu não renovar agora, eu vou perder o zagueiro. A gente já tá com o Balbuena praticamente de saída, certo? Pelo desempenho recente. Temos o Gil que acaba o contrato no fim do ano, certo? E aí o Bruno Mendes seria já esse cara. O segundo cara mais experiente, tirando ali o Balbuena. Então seria Gil, Bruno Mendes. Um cara que vem sendo titular da nossa equipe. O problema é, quando você chega nesse tipo de negociação, você tem que ter cartas ao seu favor. Hoje, o que o Bruno Mendes fala? Eu sou praticamente titular do time, sou um cara mais jovem, como que eu não vou ganhar um salário igual os caras? Igual o Balbuena, igual o Gil. Ele colocou o salário na média do Gil. E aí? Como que você debate com o cara na mesa? Aí ele fala, não, então beleza, então tô saindo de graça. O Corinthians fez um grande investimento para trazer o Bruno Mendes, certo? Lá do futebol uruguaio. Não pode sair de graça. Não pode. Só que não pode também renovar pagando 10 milhões por fora. O salário de 700 mil eu já acho muito. Já acho muito. Mas é aquilo que eu falei, a questão da negociação. O momento, o timing da negociação. O cara vai pedir lá em cima. Agora 10 milhões por fora, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro e eu quero saber qual vai ser o posicionamento da diretoria, né? Qual vai ser a atitude, qual vai ser a resposta da nossa diretoria para essa situação. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!